Estamos sorrindo aqui porque nós temos dois operadores de telefone celular. Um é o Fofuxo, o outro é o Vuduzinho. Boa sorte para vocês aí. Bem, boa noite. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro, 19 horas. Aqui ó, na ponta esquerda, aqui, Elisângela, nossa intérprete de Libras, o ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, e nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vai falar um pouco sobre a questão dos reservatórios nossos, rapidamente a questão do Amapá também, como foi restabelecido a energia, e o porquê da bandeira vermelha que o governo autorizou desde o dia 1º. Ricardo Salles, obviamente, uma questão que está na pauta no mundo todo, que é a questão ambiental. Tá? E é bom sabermos a verdade para podermos até propagar essa realidade, evitar fake news, e quem sabe até fazer uma crítica, estamos por uma crítica também, não tem problema nenhum. Rapidamente aqui. A nossa Polícia Federal, realmente, no corrente ano, está batendo todos os recordes, né? Até o presente momento, nesse ano 2020, em 240 operações, foram apreendidos 5,6 bilhões de reais em bens ou em valores. Também, a nossa Polícia Federal, no corrente ano, ou melhor, no dia 1º de dezembro agora, bateu mais um recorde. Só no município de Caxias, Rio de Janeiro, apreendeu 2.460 quilos de cocaína. E não é por causa disso apenas, é por outras questões. O governo federal autorizou, os editais estão prontos já, que o ano que vem abriremos vaga para 2.000 policiais federais e também 2.000 policiais rodoviários federais. Isso é investimento. É investimento porque só no que se aprende aqui em bens e valores dá para pagar várias folhas salariais da Polícia Federal. Então, em especial, né, de maio para cá, a Polícia Federal realmente tem feito um trabalho cada vez mais profícuo. Rapidamente aqui. Essa semana estive lá em Foz do Iguaçu com o presidente do Paraguai, o Marito. Hoje nós vamos ver como é que estava a obra da segunda ponte, Brasil-Paraguai. Tem uma terceira também, que está no papel ainda, que vai ser feita na região de Porto Murtinho, que vai servir para a saída para o Pacífico. Dizer também uma coisa, né? No corrente ano, lá temos o presidente da Itaipu Binacional, na parte brasileira, o nosso presidente é o general de exército Silvio Luna. E a previsão esse ano é investir em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras. O ano passado, o general investiu também 800 milhões de reais. Agora, em anos anteriores, praticamente nada era investido em obras. Era apenas uma parte em ações sociais. Então, um sinal que uma estatal, né, que no caso é binacional, ela bem administrada rende lucro. Eu até brinquei com o governador Ratinho Júnior naquele momento, perguntei para ele qual era o melhor secretário do governo do Paraná. Ele respondeu, General Silvio Luna. Quem tem uma secretaria dessa, né, que em 2 anos investe 2 bilhões e 200 milhões de reais em obras as mais variadas possíveis, né? Como, por exemplo, a extensão em mais 600 metros no aeroporto de Foz do Iguaçu, que vai permitir agora pouso de voos internacionais. Duplicação de estrada. É o segundo maior destino turístico do Brasil. É o segundo, e com toda certeza vai crescer muito, né? Porque agora os aviões não precisam mais pousar em outros países, né? Poderão pousar ali no Brasil. E o turismo, como o Gilson bem tem dito, bem como o Gilson da Embratur, bem como o Marcelo Arvantoni, que é o ministro do Turismo, o turismo realmente tem reagido assustadoramente, até porque, em especial interno, né, o chamado doméstico, até porque as pessoas têm essa necessidade e como alguns estão receosos de viajar para fora do Brasil, bem como de lá vir para cá também, o turismo interno doméstico está crescendo muito bem. Ricardo, meio ambiente, nós queremos cooperar com o mundo todo, a Amazônia é nossa, há interesse nosso em preservar a Amazônia, tem países que nos criticam,
nós dizemos nesse país que nós queremos cooperar, tá? Queremos preservar, como o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E nós vamos ter o ano que vem a COP24 no Reino Unido. Alguma coisa sobre isso, Ricardo? Presidente, o que o senhor falou, o que o senhor tem dito, e nós estamos seguindo a risca. Nós cooperamos, estamos abertos à cooperação com todos os países que respeitam, por sua vez, a soberania brasileira. Essa cooperação tem que ser sempre em termos concretos, quer dizer, a gente até discute, ouve os discursos e tal, mas tem que ter recurso em cima da mesa. Quer dizer, a pessoa vir aqui, o grupo, países, enfim, iniciativas, colocar recursos para nos ajudar. Quer dizer, só crítica de graça não adianta, tem que vir recurso também. Então, essa parceria que o senhor coloca sempre, com todos os países, independentemente de questões de governo, etc., são muito importantes. E a COP26 que o senhor falou, que é na Inglaterra. A Inglaterra é um país parceiro nosso, tem muito investimento aqui, é um país que o senhor sempre destaca a parceria que tem com eles, e eu tenho certeza que o ano que vem, lá na COP, lá em Glasgow, nós vamos conseguir fazer um grande trabalho para avançar, inclusive nos recursos para cuidar do meio ambiente. A turma que está dizendo que está disposta a colocar recursos, está aí a oportunidade. E deixar bem claro, quem vai representar o Brasil lá é você, ministro do Meio Ambiente. E, presidente, falou agora dessa participação do Brasil. Essa semana, eu e a ministra Tereza Cristina participamos de um seminário com o Reino Unido, organizado pela Embaixada do Brasil em Londres, em que tivemos a oportunidade de falar sobre o nosso agronegócio e também o setor de energia. Nosso setor de energia é um dos mais limpos do mundo e nós temos muito que cooperar com os outros países. Energia limpa no Brasil equivale a quanto? 85% limpa? A nossa matriz elétrica é 85% limpa e renovável. Eu acho que dificilmente tem um país, né? Do G20, nenhum. Tá? E o nosso carro a etanol, né, Bento? É exemplo de transporte sustentável com combustível renovável limpo. Até há cálculos, presidente, que mostram que essa história de carro elétrico puro, que às vezes tem lá fora, o carro a etanol brasileiro, ele emite menos, se você calcular, inclusive, a energia, não adianta o carro ser elétrico, se a energia que abastece na tomada é gerada com carvão, é gerada com gás. Nesse ciclo todo, o carro a etanol, o carro a álcool no Brasil, se contar todo o processo lá, nosso carro a álcool é ainda mais sustentável, emite menos gás carbônico. Eu falei agora há pouco, estava com o ministro Marcos Pontes, o nosso astronauta, formado pela Academia da Força Aérea, que nós estaremos, inclusive, nós não, eu, né? Estarei amanhã, se Deus quiser, lá em Pirassununga, e ele é formado pelo ITA também, e eu falei agora há pouco, né, se o Marcos Pontes, se ele conseguisse ficar mais uns 10, 12 anos na frente do Ministério, mudaria o Brasil nessa questão de pesquisa e desenvolvimento. E digo mais, né? Falei durante a pré-campanha, que a tal da bateria de grafeno e nióbio está cada vez mais apontando para uma realidade. E nós, né, no Brasil, temos isso em abundância. Agora, falta a tecnologia, obviamente, mas quando isso sair do papel, essa tecnologia cada vez mais se torna possível para nós também, pode ter certeza que o Brasil vai ser um exemplo para o mundo, né? No tocante a, por exemplo, a mobilidade de energia elétrica. Tivemos há pouco tempo em Caldas Novas, não sei se você estava comigo lá, um pequeno sítio urbano de placas fotovoltaicas, né? Fizemos a inauguração. O que você tem a falar sobre isso aí, Bento? Isso é fantástico, presidente. Isso mostra o desenvolvimento das energias renováveis no país. A fotovoltaica tem tido um crescimento muito grande e os empreendedores estão acreditando nisso, estão utilizando esse tipo de energia para baratear os seus empreendimentos, principalmente na área de turismo, e gerando emprego e gerando também maior circulação de pessoas, fruto dessa energia mais barata. Eu tive lá com a deputada de Goiás, nesse evento, que era dentro da cidade. Eu falei, olha, você pode no futuro ser aqui um posto de abastecimento de veículos elétricos. E qual a vantagem dessa bateria em relação às outras, né? Magda Monfato, deputada Magda Monfato, é que essa super bateria, Bento, você sabe disso, ela permite uma carga rápida, pouquíssimos minutos, 2, 3 minutos,
sem aquecer, sem aquecimento. E daí você pode parar no posto ali, quem sabe no futuro, a deputada Magda Bofato ali de Goiás, abastecer seu carro e ganhar mais uma autonomia de 500 km. O Brasil vai chegar lá, pode ter certeza. E peço a Deus aí que, quando deixar a presidência, né, mantenham o Marcos Pontes à frente desse ministério importantíssimo aí. A economia, rapidamente, está crescendo em V, como dizia o Paulo Guedes, né? Realmente, os dados são fantásticos. Essa semana eu recebi aqui em Brasília, aqui no meu gabinete, o pessoal do aço. Todas as usinas estão funcionando a vapor, está com falta de material no mercado. Isso é um bom sentido, né? Uma boa notícia. Por outro lado, isso quer dizer que o Brasil, aquecendo a economia, gasta mais energia. E como é que são nossos reservatórios de água pelo Brasil? Os reservatórios estão muito baixos, presidente, dentro dos registros que nós temos no Ministério de Minas e Energia. Desde 2000 não se tem uma seca tão grande nos nossos reservatórios do Sul e desde 2015 nos do Centro-Oeste e Sudeste do país. E isso levou, presidente, a nós adotarmos medidas como temos que colocar as nossas usinas termoelétricas gerando energia. 65% da nossa energia, presidente, ela é gerada por hidrelétricas. E com os reservatórios de água estando baixa, nós temos que utilizar as usinas termoelétricas para suprir essa energia, gerar segurança de abastecimento e preservar aquilo que nós ainda temos de água em nossos reservatórios. É isso que nós estamos trabalhando. A longo prazo, Bento, há um trabalho do seu ministério para que nós tenhamos mais energia elétrica de origem nuclear no Brasil? Com certeza, presidente. Vamos apresentar agora, no mês de dezembro, o Plano Nacional de Energia até 2050, ou seja, para os próximos 30 anos. Esse plano é um plano que já existia, mas não era revisto já há mais de 10 anos. Nós estamos fazendo essa revisão e o nosso país terá mais 10 gigawatts de energia. O que significa? Hoje nós temos as usinas de Angra 1, Angra 2, em breve teremos Angra 3. Nós vamos triplicar essa geração de energia nuclear, que é fundamental para a manutenção dos nossos reservatórios, porque elas geram 365 dias por ano e os nossos reservatórios de águas poderão ser mantidos na época de escassez de chuva. No passado tinha muita crítica no tocante à energia nuclear, certo, Salles? Exatamente. No passado você pensava diferente, como pensa hoje, ou você pensou da mesma maneira? Eu acho que, tendo tecnologia, um governo sério como o do senhor, uma administração técnica como a do ministro Bento, energia nuclear é algo que está disseminado no mundo, trabalha com altíssima qualidade, tecnologia, é limpa, né? Então, acho que está claro aí que isso pode avançar muito, né? E isso não é só o Brasil. As Nações Unidas têm programas nesse sentido. Nas ações intergovernamentais, a energia nuclear vai ser importantíssima para a transição energética que o mundo passa, e a própria Agência Internacional de Energia também diz a mesma coisa. E gera o ano todo, 24 horas por dia. Por dia, 365 Não depende dias, de 24. chuvas, Não. sol, vento. E é limpa, presidente. É limpa? É limpa. Não emite gás carbônico, não emite CO2, é limpa. Eu lembro, eu era garoto aí, desde tempo na academia em Resende, as broncas contra a usina nuclear lá de Angra, né? O PT fazia um trabalho contrário. E depois fomos ter, se não me engano, por 2 ou 3 vezes, o prefeito do PT lá em Angra dos Reis, e ele nunca mais falou no assunto de abandonar a usina, essa forma de fazer energia no Brasil. Há um desconhecimento muito grande, né, presidente? E é isso que nós estamos trabalhando, de forma transparente com toda a sociedade, para que as pessoas conheçam melhor a importância da energia nuclear para o nosso país. E voltamos a minerar urânio, né, presidente? Sim, sim. É importante. Depois de 5 anos, nós estivemos em Caetité agora, anteontem. Ceará? Não, Caetité é Bahia. Desculpa aí. E voltamos à mineração de urânio, e isso é importantíssimo, porque é do urânio que veio o combustível para as nossas usinas nucleares. Tem um bolo aqui atrás, eu estou vendo que o pessoal gordinho que mais come o bolo, impressionante. Na próxima vamos virar a câmera aqui para mostrar. Quer dizer, o péssimo exemplo que estão dando para todo mundo aqui, atacando o bolo incessantemente aqui, o bolo de chocolate aqui. Tem uma nota de esclarecimento do Ministério da Defesa, o general Fernando, porque lamentavelmente aquelas notícias que
circula, a única intenção é desgastar, desmoralizar, menosprezar o trabalho que a gente faz em Brasília, né? A grande parte da imprensa diz que o Brasil estava abandonando operações de paz da ONU. Isso não é verdade. Nós estamos ali recolhendo a nossa fragata que está no Líbano, mas continuarão homens em terra. E mais ainda, né, em vários outros locais do Brasil, essas missões de paz da ONU continuam com brasileiros, como, por exemplo, no Congo, Saara Ocidental, Chipre, República Centro-Africana, Sudão, Sudão do Sul, Darfur, entre outros. Então, a imprensa que age dessa maneira, e é constante essas fake news, realmente não tem qualquer compromisso com o Brasil. Quer o tempo todo buscar desgastar o governo. Como a semana passada, eu falei que desafio alguém mostrar um áudio, um vídeo meu, dizendo que eu classifiquei a Covid-19 como uma gripezinha. Duvido. Várias televisões, rádios, jornais falaram que eu estava desmentindo o que todo mundo sabia que eu falei. Continuo, tá pronto aí, Cid? Continuo mentindo. Tá? Olha só, o único áudio que tem sobre esse assunto, eu vou mostrar para você. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Tá bom. O que acontece? Para o meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Você foi atleta na Marinha? De aspirante? Foi? Atleta do quê? Ainda sou atleta, presidente. Você ainda é? Eu acho que o atleta é de atleta do quê? Natação e atismo, presidente. Tanto é que a Covid me pegou e eu não senti absolutamente nada, como muita gente. Sempre diz com cuidado, né? As pessoas de idade, que é o meu caso, agora 65, e quem tem alguma comorbidade ou obesidade, aí tem que tomar cuidado realmente. Agora, mais ainda, vou repetir aqui a questão da hidroxicloroquina, porque nós acertamos. Você pode ver, o Brasil tem apresentado cada vez mais número de contaminados, agora o número de óbitos diminui bastante, a letalidade, porque é o tratamento precoce. Quando eu falo em hidroxicloroquina, ligamos para hospitais aqui do Brasil, conhecidos meus, pessoal em especial da África subsaariana, e o elemento chegava lá na África subsaariana, né, com malária e Covid. Tomava a hidroxicloroquina. Ficava bom, né, da malária e da Covid. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para duas coisas. E o pessoal que me critica, né? Não tinha comprovação científica. Sabemos que não tem, para esse fim, quem sabe no futuro tenha. Agora a gente vai para aquela questão da guerra do Pacífico, quando o soldado chegava, ferido, sem sangue, e não tinha um doador, porque quem podia doar já doou. Começaram a tocar o quê? Água de coco na veia dele. Depois foi ver no futuro, começou a salvar a gente. E no futuro comprovou-se que era uma maneira de remediar, né? De substituir o sangue naquele momento. E agora, quem é contra, não tome, não tem problema. Agora, se você tem uma alternativa, pô, não fique desestimulando quem acredita na hidroxicloroquina, em especial, obviamente, via receita médica. Vamos começar aqui, a Jovem Pan está no ar aí? Augusto Nunes, muito obrigado pela... Eu não tenho a tela na minha frente agora, estou no outro local, né? Obrigado pelo sinal, por retransmitir. Tem aqui, Facebook 22 mil, YouTube 13 mil. Estou com 35 mil então. Pingo nos 70 mil, Jovem Pan 8 mil. Continua o Pingo nos dando banho na gente aí. Foco do Brasil está tendo também. Folha Política 2 mil, em torno de 120 mil pessoas só por essa rede nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. E eu sempre falo, né? Quando acabar a nossa live, o pessoal vai lá na Rádio Jovem Pan, vai lá no Pingo do Rio, acompanhar o final do programa do Augusto Nunes, do Zé Maria, do Brau, quem mais? Fiuza e Ana Paula. Ana Paula, tá? Que sempre faz um comentário crítico bastante objetivo, né? E ajuda a contar o que nós falamos aqui. De vez em quando tem crítica, com razão, a gente se penitencia na próxima live, se tivermos coisa errada, e
E é muito bom ter um jornalismo realmente independente que vende a verdade, como esse da Jovem Pan. Ricardo, alguma coisa sobre o meio ambiente mais, cara? Não, acho que está bem colocado aí, presidente. Ressaltar de novo a cooperação do seu governo, do Brasil, com os países, sempre. Nós estamos abertos a essa cooperação, que eles nos ajudem, independentemente de questões partidárias ou coisa que o valha. O Brasil está aberto para isso e fazer isso de maneira construtiva, como o senhor sempre nos orientou. Pronto para a COP26, você representar o Brasil lá no Vamos lá, Reino Unido? vamos lá para a COP26, direto para o Reino Unido, defender os interesses do país. Mas vamos lá, quando eu não quero falar pouco, quando eu cheguei no Alvorada, fui morar lá, não posso morar num apartamento de 80 metros em Brasília, que seria impossível eu morar lá, né? Até porque não tinha como ter segurança dentro de casa, etc, moro lá. E quando eu cheguei, eu fui tomar banho na piscina olímpica, tem muita coisa lá, coisa que eu nem sei, existe lá ainda, e vi que a água estava muito boa. Eu perguntei pro cara, por que essa água aqui está meio, né, tá gostosa? Tem um aquecedor elétrico. Desliga! Menos 10 mil reais por mês de energia elétrica mesmo. Ok? Desde o ano passado. Agora, o apelo que eu faço a vocês, que é do ministro Bento também, que é do Minas Energia, depois em especial do que ele falou dos nossos reservatórios, foi um nível bastante baixo, né? Eu, comum lá em casa, minha esposa é testemunha, né? Eu, dá por volta de 10 da noite, eu sou meio galo, durmo cedo, e acordo mais cedo ainda, 4 da manhã estou acordado, às vezes antes, né? Comportamento de galo, sabe que galo está sempre em forma, né, Menta? O galo está sempre em forma aí. Né? Não é garnizé, não, é galo mesmo. Eu apago as luzes todas lá de cima da Alvorada, não vou porque aí tem segurança, etc. Né? Mas já estamos numa campanha para economizar energia. Eu tenho certeza que você que está em casa agora pode apagar uma luz agora. A gente pede para vocês que apaguem uma luz agora. É evitar o desperdício. Evitar o desperdício. Toma um banho um pouquinho mais rápido, que ajuda também a manter os reservatórios mais altos. Esperando as chuvas no final de outubro, começo de novembro, não vieram. Parece que está sinalizando para os próximos dias uma chuva, né? Tá. Mas foi o período mais seco dos últimos 90 anos, presidente. Período seco tem a ver com queimada? As queimadas que nós experimentamos esse ano no Pantanal, elas são reflexo dos últimos 70 anos mais seco naquela região do Pantanal também. E outras regiões do Brasil, tivemos outras queimadas muito maiores do que essa, inclusive, em outros anos, 2007, 2004, etc. Mas quanto mais seco, né, presidente, quente, seco e ventos fortes, favorece queimada. Então é uma questão climática, meio óbvia até. Mas, como o Bento acabou de dizer, um ano muito, muito seco, isso acaba favorecendo as queimadas. Desculpa aqui, não tem problema eu falar a verdade. Né? Um dos banheiros da minha casa é do tamanho de imóveis, apartamentos de muita gente. 5 lâmpadas, já paguei 3. Não deu para pagar 2, porque eu tenho que fazer a barba de baixo ali, senão eu vou acabar me cortando. Então, um apelo que eu faço a você, apague uma luz em casa agora. Se for possível, ligue o ar-condicionado mais tarde. Né? Desligue mais cedo. Não bote naquela temperatura máxima, sei que é bacana dormir ali com 12 graus, ele gosta, né? 12, 15 graus. Passa para 18, 19, ajuda a gente, porque isso que estamos fazendo agora é a bandeira vermelha, mais R$6 para cada 100. Mais R$6 em cada 100 quilowatts. R$6 de cada 100 quilowatts gastos. 100 quilowatts de gasto. Eu lembro que lá na Barra eu gastava em torno de 250, 300 quilowatts em média. Se eu não me engano, é isso aí. Você pode não compensar esses R$6 fazendo uma economia que é bom para todos nós no Brasil. E dizer que não é maldade da gente, não é para arrecadar mais. Tá? É porque nós estamos usando energia de fonte mais cara, como termoelétrica. Então, isso fica bem mais caro para pagar essa diferença que se bota a bandeira vermelha a R$6. Então, logo volte à normalidade e acaba com a bandeira. Isso mesmo? Claro, claro. Isso é reavaliado mensalmente e em casos extraordinários também, como foi o caso agora das avaliações dos meses de outubro e novembro. Bento, me ajude aqui, Bento. Eu contei até uma história para você sobre PCH, Pequena Central Hidrelétrica. No Brasil aqui, era bastante complicado uma PCH. Estivemos aqui, mês passado, se não me engano, no Paraná. No Ratinho Júnior. E um em Goiás agora, recentemente também. No Paraná, inaugurando uma PCH que atendia, se não me engano, 40 mil pessoas.
A energia as gerada PCHs vão até 50 megawatts Tá. e pode atender de 50, 60 mil pessoas, 30 mil pessoas, dependendo da geração dela. O Ratinho nos disse que até o final de 22 ele deve chegar próximo a 200 PCHs no Paraná. Então, um exemplo a ser seguido para Tem 40 projetos, mais de 40 projetos só no Paraná para os próximos anos E agora. o Kennedy, essa que nós inauguramos lá, quando ele conseguiu a última licença ambiental, ela foi feita em 9 meses, com todo o material produzido no Brasil. Então isso ajuda também a sobrecarga que existe, né? E melhor as condições de vida das pessoas que estão no entorno. Leva emprego. Inclusive soltamos alevinos ali. No caso ali era o Jundiá, era o Bagre. Jundiá, eu lembrei de Jundiaí, que eu morei em Jundiaí já no bairro Vila Progresso e também na rua João Scabim 107, bairro Vianello. Eu lembro muito que é 1964, né? Eu morava lá, de repente meu pai me acordou, eu tinha 9 anos, o meu irmão mais velho tinha 11. Vem cá. Minha mãe tinha ganho um neném. E aquele tempo era em casa, apesar de Jundiaí, né? A parteira em casa. E o meu irmão, o Renato, ele estava atrás da cabeça, arregalado, zoando pra gente lá. Então é uma cena que eu nunca esqueço. João Scabim 107, Vianello, Jundiaí. Mais uma coisa, Salles? Já tem parente que nasceu de parteira, não? Já sou, na época já não tinha muito esse... Você está me chamando de dinossauro. Mas o meu irmão chama Renato também. Bento, parteira, Bento? Você foi de parteira ou não? Não, foi cesariana no hospital. A minha última irmã, nasceu em Eldorado Paulista e eu me lembro muito bem, né? Ela foi para Santa Casa, de repente lá a enfermeira saiu do quarto, quando voltou já tinha nascido a minha irmã. Eu acho que Augusto Nunes nesse tempo de parteira também, Augusto Nunes. Conta pra gente a história depois aí, do encerramento. Cid, vamos para as perguntas aí, Cid. A primeira quem que é? Vitor Brown. Vitor Brown, para quem que é? É para o ministro. Joga aí. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Salles. Boa noite, ministro Bento. Ministro Bento, o que fazer para evitar que episódios como o apagão do Amapá se repitam, aconteçam em outros estados? É possível prevenir isso? Obrigado, boa noite a todos. Com certeza, o que ocorreu no Amapá foi inaceitável e da mesma forma que no primeiro momento o presidente determinou que nós restabelecêssemos a energia no estado do Amapá, o que foi feito. Eu acabei de regressar do Amapá hoje, pela 5ª vez em menos de um mês. Uma das vezes eu fui com o presidente. E também, no mesmo dia, no dia 4 de novembro, estabelecemos um gabinete de crise e determinamos que fosse refeito o planejamento energético, não só do Amapá, como de outras regiões que têm as mesmas características, para que fenômenos como esse não venham a ocorrer no futuro. Eu deixo claro também, Bento, se errar, você me corrija, não era de nossa responsabilidade a energia lá. Não era. No primeiro momento, logo no dia seguinte, tivemos aqui também o interesse, óbvio, né, do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que ele é lá do Amapá. Você criou o gabinete de crise, foi para o Amapá. No primeiro momento, Exército e Marinha participaram com geradores de pequeno porte e começou-se a trabalhar para o restabelecimento da energia. É verdade. A Defesa Civil também nacional foi para o Amapá e trabalhamos junto com todas as autoridades estaduais, municipais, com as empresas de energia e foi restabelecido, presidente. Hoje, o Amapá está em melhores condições do que estava no dia 3 de novembro em termos de geração de energia. Exército e Marinha e depois também Aeronáutica. Geradores, equipamentos que foram vitais de Manaus e de outras partes do Brasil, foram vitais para que nós tivéssemos o reparo no transformador, que deu tranquilidade de geração de energia. Tivemos transporte de geradores por balsa também? Por balsa também. É importante que um transformador desse pesa mais do que 120 toneladas e foram transportados por balsa até Macapá 60 geradores termoelétricos. Daqueles 3 transformadores, que você acabou de me falar, mais de 100 mil quilos, ele tinha para
refrigerá-lo, usavam óleo. Óleo. E esse óleo estava contaminado. Está contaminado. 45 mil litros de óleo teve que ser filtrado, tivemos que levar óleo também para Macapá, e isso tudo foi refeito em poucos dias, e hoje a Amapá está com o restabelecimento total da energia. Trabalhando 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem a participação do governo federal, nós participamos porque somos solidários, faríamos isso em qualquer estado do Brasil. A previsão era levar 60 dias se não tivesse a nossa participação. Com a nossa participação foram 3 semanas para o restabelecimento total da energia. Em 7 dias já estavam com 80% da energia, e agora, no dia 24 de novembro, foi restabelecido 100% de energia. Ok? Cid, vamos lá. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Bento Albuquerque. Boa noite, ministro Ricardo Salles. Ministro Ricardo Salles, eu queria saber se as ONGs que trabalhavam na Amazônia com dinheiro recebido de governos ou instituições estrangeiras continuam funcionando. Obrigado. Bom, Augusto, obrigado pela pergunta. A questão é a seguinte: o que quer dizer o nome ONG? Organização Não Governamental. Significa que, se ela quiser viver de recursos doados pela iniciativa privada, por pessoas físicas, jurídicas, brasileiras, estrangeiras, ela pode fazer a campanha de arrecadação, mostrando bons serviços, etc., que ela quiser. A partir do momento que a ONG, a entidade, recorre ao governo, ela é não governamental, mas ela recorre ao governo para receber dinheiro, o governo não tem só o direito, ele tem a obrigação de saber do porquê que esse recurso está sendo captado, como ele está sendo utilizado. O que nós fizemos simplesmente? Foi dizer, olha, não há aqui uma campanha de difamação, nem de ser contra, nem nada disso. Simplesmente, nos casos em que se passa dinheiro do governo, nós queremos saber para onde esse dinheiro está sendo usado. Agora, aquelas que não têm recurso governamental, elas têm liberdade de atuar no Brasil, desde que fazendo tudo de acordo com a lei, aliás, como sujeito qualquer brasileiro, não é, presidente? Brasileiros, empresas brasileiras, a lei é igual para todo mundo. Então a gente respeita isso daí. Ok. Antes de passar para a próxima pergunta, né, fazer um apelo aí, você que está nos assistindo, muito obrigado por estar nos acompanhando, mas faça um pedido, né? Dá para apagar uma luz no canto aí, no banheiro, no quarto. Se tem 2 lâmpadas na sala, apaga uma, tem 3, apaga 2. O Brasil agradece, tá ok? Um abraço aí, muito obrigado. Cid, outra pergunta. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Bento. Boa noite, ministro Salles. Ministro Bento, quais são as suas expectativas para a privatização da Eletrobras, que está colocada pela equipe econômica como pauta para o ano de 2021? O senhor acha possível que essa agenda, essa importante reforma, seja ao menos iniciada ou que tramite no Congresso no ano que entra? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim, é uma prioridade do governo a privatização da Eletrobras. Nós encaminhamos desde o ano passado um projeto de lei para a Câmara dos Deputados. Desde então, estamos trabalhando junto com a Câmara e com o Senado, com as lideranças políticas, para que esse projeto seja apreciado. Acreditamos que será, já conversamos com deputados e senadores, e tem tudo para ser aprovado no ano de 2021 e nós realizarmos, não diria a privatização, uma venda da Eletrobras. Ela vai ser capitalizada, ela vai virar uma grande empresa de energia, com participação de investidores, todos poderão participar desse empreendimento, e isso é muito importante para que o país tenha os investimentos necessários para que nós tenhamos mais segurança energética e melhor prestação de serviço aos consumidores. Obrigado, Bento. Cid, a última para cá? A última pergunta. Salve, muito boa noite, presidente. Boa noite, ministros. A minha pergunta para o ministro Ricardo Salles é sobre esta comparação de desmatamento aí, colocando o Brasil lá atrás em desmatamento. Queria que o senhor comentasse essa diferença. E para o ministro Bento Albuquerque, eu queria que ele falasse sobre as consequências do apagão no Amapá e se isso vai se refletir na privatização do setor ou se o debate acabou sendo reduzido. É isso, obrigado. Maria, deixa eu dizer uma coisa para você.
O desmatamento no Brasil, nos anos de 2004 e 2005, era 3 vezes maior do que foi esse ano de 2019 e 2020. Vou repetir, 3 vezes maior. Governo do presidente Lula, Marina Silva era ministra de Meio Ambiente. 3 vezes mais. Iniciou-se um trabalho, reduziu o desmatamento até para os menores índices da história, que são 2012. De 2012 em diante, portanto, ainda no governo do PT, o desmatamento volta a subir. E por que volta a subir? Porque nos anos de 2012 para trás, quando se fez essa política de combate ao desmatamento, não se preocupou em cuidar das pessoas, dos brasileiros, dos 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. E quando você não cuida das pessoas, a pressão das atividades ilegais, a pressão por ganhar recurso de alguma forma, aumenta muito. Então, o que a gente tem feito aqui no governo do presidente Bolsonaro? Uma preocupação grande em combater toda a criminalidade, né, presidente? A tolerância zero do governo Bolsonaro contra o crime também é na questão ambiental, mas nós colocamos as pessoas em primeiro lugar, os brasileiros, quer sejam da Amazônia ou de outras regiões. Então, a preocupação nossa é, junto com essa questão ambiental, combate ao desmatamento ilegal, combate às atividades ilegais, é achar para as pessoas da Amazônia que vivem na região mais rica do Brasil, porém com o pior índice de desenvolvimento humano. Essa turma foi deixada para trás por governos anteriores. Não se preocupou em gerar para eles oportunidade de emprego, de renda, de ter coisas lícitas, coisas corretas, alternativas para viver. E nós estamos muito preocupados com essas pessoas. Então, junto com a questão ambiental, cuidar das pessoas. O desmatamento desse ano, ele está mais ou menos no patamar do ano de 2008, portanto, bem abaixo do que foi 2004 e 2005. Isso não quer dizer que nós estejamos contentes com isso, mas tem que trazer, como eu já disse, prosperidade para a região. E muitos dos que nos criticam podem pôr a mão no bolso e colocar recursos para ajudar, né? Dar palpite de graça é fácil. Agora, colocar dinheiro em cima da mesa, em valores compatíveis com a magnitude do problema, é outra história. Naquela região nós temos aí uma biodiversidade incomparável, temos aí um subsolo fantástico. Eu costumo dizer que região, por exemplo, de Roraima, né? Estado em grande parte do Pará, tem-se embaixo da terra uma tabela periódica, tem tudo ali, tudo, né? E um povo pobre e sofrido. E nós vamos aos poucos mudando tudo isso aí. Bento, alguma coisa, Bento? Tem. Em relação à pergunta, o que ocorreu no Amapá não tem nada a ver se a empresa era privada ou a empresa era estatal. Isso está sendo apurado e, presidente, vamos anunciar na próxima segunda-feira, depois da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, as primeiras apurações do que ocorreu no Amapá. São feitas pelo Operador Nacional do Sistema e pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E aqui é importante dizer que nós precisamos, sim, ter empresas de energia privadas que possam ter investimentos. Presidente, são necessários 40 bilhões de reais por ano para investir no nosso setor elétrico, em transmissão, em geração de energia e distribuição. E isso o Estado brasileiro perdeu a sua capacidade. A Eletrobras, ela não participa de leilão de energia desde 2014. Ela teria que investir por ano 15 bilhões de reais e tem condições de investir hoje 4 bilhões e meio de reais. Então nós precisamos de investimentos. Investimentos se fazem com controle, fiscalização, e é isso que nós queremos para o nosso setor elétrico. Então, vamos trabalhar. O que ocorreu no Amapá não vai ocorrer mais, e nós vamos ter um planejamento energético e um setor elétrico com maiores investimentos. Estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos pela audiência, pedir ao pessoal que está na minha rede que vá lá para a Rádio Jovem Pan, ouvir aí o Augusto Nunes e sua equipe fazer os comentários finais sobre essa nossa live. Muito obrigado a todos. Amanhã, então, estarei em Pirassununga, Academia da Força Aérea. À tarde e noite estarei num culto religioso lá em Salvador. E no dia seguinte, no sábado, se Deus quiser, estaremos na solenidade de formatura dos aspirantes oficiais lá em Resende, na nossa gloriosa Academia Militar das Agulhas Negras. Boa noite a todos.